André Rodrigues Pádua e nesse vídeo, com apoio dos recursos, né, da Lei 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, eu vou realizar o meu projeto Violão em Prosa com Noel Rosa. E esse projeto ele pretende trazer algumas composições desse grande compositor que foi o Noel Rosa e pensar aspectos da literatura, da canção, do samba, da história do Brasil a partir dessas músicas, né, que foram compostas na década de 1930. E ainda hoje, né, tem uma riqueza de conteúdo muito grande que pode ser aproveitada, né? Bom, mas quem foi Noel Rosa? O Noel Medeiros Rosa foi um compositor, um sambista carioca, nascido ao 11 de dezembro de 1910 e falecido precocemente, aos 26 anos, em 4 de maio de 1937. Apesar da vida dele ter sido muito breve, ele gravou quase 260 sambas, alguns de grande sucesso, né, tanto sozinho quanto em parceria, né. Bom, o Noel, desde o nascimento dele, ele já teve alguns problemas, né? O parto foi complicado, teve que tirar ele por fórceps, né? E ele acabou tendo uma paralisia no queixo, que marcou muito sua fisionomia por muito tempo. Mas fora isso, a criança nasceu bem. E o bairro onde ele nasceu, no Rio, Vila Isabel, né? É um bairro que é caracterizado por ter uma vida noturna, pelo menos na época, né, bastante agitada. E isso fez com que Noel convivesse ali junto àqueles espaços, os redutos, os botequins, né, onde a música acontecia na noite, né? E aí ele acabou aprendendo instrumentos, acabou aprendendo a cantar e a compor. E aí, em 1929, o tio de Noel flagra ele no violão, tocando uma música bastante original. E pergunta pra ele, o que é isso, né? Aí ele falou assim, é uma canção que eu acabei de fazer sobre o Brasil, né? Sobre o Brasil de tanga. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou à luta porque eu quero me aprumar. Eu vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar. Pois essa vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa? Com que roupa que eu vou no samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora já não ando mais fagueiro, porque o dinheiro não tá fácil de arranjar. E mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, eu não vou ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora estou pulando como sapo pra ver se escapo dessa praga de urubu. Eu já tô coberto com farrapo, vou acabar ficando no meu terno, já virou estopa. E eu pergunto com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me
essa composição, ela se chama Com Que Roupa. É um samba composto, como já falei, em 1929. E o Noel fez pensando mesmo na situação que o Brasil vivia à época, em que começava a sentir os primeiros efeitos aí da crise econômica de Nova York, da Bolsa, né? E em termos de carestia, né, e de falta de dinheiro para a população no geral, né, para a grande maioria da população. E é muito interessante também a técnica que ele usa, né, literária para compor essa música, né, uma técnica muito boa, né, que ele sempre usa no sexto verso da estrofe alguma palavra rimada com roupa, né, então ou estopa, ou popa, né, ou sopa, e isso tem essa força de puxar o refrão, né, e tornar o refrão atrativo. Mas enfim, é uma grande composição e que acabou fazendo muito sucesso naquela época, né. E aí, motivado pelo sucesso de Com Que Roupa e também de outras composições, o Noel continuou trabalhando com isso, né, desde muito jovem. E uma das formas que os compositores populares tinham de mostrar o seu repertório era justamente o teatro de revista, né? O teatro de revista era uma modalidade de teatro que existia na época, formada por vários quadros, né, sketches satíricos, né, sobre os fatos que aconteciam no ano anterior, nos meses anteriores, né? A revista, no caso, é a revista no sentido de revisão. E aí existe uma obra da Neide Veneziano, essa pesquisadora, que fala só sobre o teatro de revista no Brasil, né? Então, entre cada apresentação, né, ou durante cada apresentação, existiam essas apresentações, né? E o Noel foi convidado a participar do Café com Música, que foi um dos teatros de revista daquela época, né? E ele compôs algumas canções, dentre elas a seguinte. Mumu, mulher, em mim fizeste um estrago, e eu de nervoso estou ficando gago. Não posso com a crueldade da saudade, que má maldade, vivo sem afago. Tem pena deste moribundo, que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração fingido. Mumu, mulher, em mim fizeste um estrago, e eu de nervoso estou ficando gago. Não posso com a crueldade da saudade, que má maldade, vivo sem afago. Teu coração tu me entregaste, depois tu tomaste. Tua falsidade é tão profunda, tu vais ficar cocunda. Tu vais ficar cocunda. Tu vais ficar cocunda. Bom, essa canção se chama Gago Apaixonado, né? E ela foi inspirada em um colega do Noel que, na época, começou a relatar a ele um romance não correspondido, e que ele já tinha uma dificuldade para falar, né? Um gaguejar, e aí, em virtude desse romance, o gaguejar ele ficou ainda mais forte, né? Mas, enfim, o teatro de revista Café com Música, que Noel participou e apresentou também o Gago Apaixonado, né? Ele foi ao público, né? Foi estreia
no mesmo dia que o Noel passou na faculdade de medicina. E, na verdade, ele tentou cursar medicina porque isso já era uma tradição de família. Mas logo no primeiro semestre ele já sabia que não queria mexer com esse tipo de coisa. As músicas estavam dando certo, né? Mas ele acabou indo um semestre, depois trancou, né? E prestava aquela pouca atenção à aula, né? E foi após uma aula de anatomia que ele compôs aquilo que ele, nas palavras do Noel, foi o único bom partido que ele tirou de estudar a tal da medicina, né? Coração, grande órgão propulsor, transformador do sangue, venoso em arterial. Coração não é sentimental, mas entretanto dizem que és o cofre da paixão. Coração, não estás do lado esquerdo, nem tampouco do direito. Ficas no centro do peito, eis a verdade. Tu és pro bem-estar do nosso sangue o que a casa de correção é para o bem da humanidade. Coração de sambista brasileiro, quando bate no pulmão, faz a batida do pandeiro. E eu afirmo, sem nenhuma pretensão, que a paixão faz dor no crânio, mas não ataca o coração. Conheci um sujeito convencido, com mania de grandeza, instinto de nobreza, que por saber que o sangue azul é nobre, gastou todo o seu cobre, sem pensar no seu futuro, não achando quem lhe arrancasse as veias, onde corre o sangue impuro. Começou a procurar de norte a sul alguém que conseguisse encher-lhe as veias com um azul de metileno, pra ficar com sangue azul. Coração de sambista brasileiro, quando bate no pulmão, faz a batida do pandeiro. Coração de sambista brasileiro, quando bate no pulmão, faz a batida do pandeiro. Bom, essa canção, né, o Coração, ou Samba Anatômico, ela é bastante interessante. Eu fiz esse arranjo, né? Todos os arranjos que eu estou executando agora, eles são meus, né? Eu fiz especialmente para esse projeto. E esse arranjo eu tentei fazer o baixo aqui, fazendo a pulsação, né? Mas é um samba bastante interessante e mostra mesmo que o Noel não estava a fim de estudar medicina, né? Ele comete esse erro de dizer que o coração é o transformador do sangue venoso em arterial, né? Mas, enfim, no contexto do samba é completamente válido, né? E é interessante também a visão que ele tem, né? A paixão faz dor no crânio, mas não ataca o coração. E, por falar, né, no tema da paixão, o Noel ele tinha uma vida amorosa muito atribulada, né? Tinha relações com várias pessoas e, enfim, se apaixonava, né? E por muita gente. E um desses casos foi a Josefina, que foi uma menina que ele conheceu, mais nova que ele, né? E ela gostava dele, ele gostava dela. Só que ela tinha
um pouco de receio dele ficar muito no pé dela, né? Dele ficar muito em cima. E ela, enfim, evitava de contar algumas coisas pra ele, né? Já prevendo o que aconteceria, né? E, enfim, ela começou a trabalhar e não contou pra ele onde era. O Noel já tinha juntado algum dinheiro, a partir dessa vida de artista que ele começou a ter, né? Comprou um carro e começou a procurar a Josefina nas fábricas lá que existiam no bairro dela, né? E um dia ele achou ela em frente a uma fábrica de tecido, né? Quando os apitos da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvidas, bem zangada. Está interessada em fingir que não me vê. Você que atende aos apitos de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita, pois quando a fábrica apita, faz reclame de você. E nos meus olhos você vê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você. Sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno. E você sabe por quê? Mas você não sabe que quando você faz pano, faço junto ao piano esses versos pra você, esses versos pra você, esses versos pra você. Bom, essa canção se chama Três Apitos, né? E em relação à história, né, que eu vinha contando antes de tocar, apesar do Noel ter encontrado a Fina, né, como ela era chamada, Josefina, em frente a essa fábrica de tecidos, não era lá que ela trabalhava, né? Ela trabalhava em uma outra fábrica. Ela estava lá em frente a essa fábrica de tecidos porque a irmã dela trabalhava lá. Ela foi ver alguma coisa com a irmã dela, né?
Na verdade, ela trabalhava na mesma rua, mas uma fábrica de botões. Só que em Vila Isabel existia a fábrica Confiança, que era uma fábrica, sim, de tecidos e que ela tocava toda manhã 3 apitos, né? No dia, o total eram 7 apitos. Mas pela manhã eram 3, né? Então o primeiro às 5h45 para acordar as pessoas que trabalhavam, né, que moravam ali em volta. O segundo às 7h20, abertura dos portões da fábrica. E o terceiro às 7h45, que é o fechamento dos portões da fábrica, né? Então, de uma forma bastante singela, né, em uma canção romântica até, o Noel ele conseguiu trazer um pouco também dessa realidade industrial, né, ainda dando uns primeiros passos aí do Brasil daquela época, né? E como que o controle do tempo, do dia, né, pelo trabalho se manifestava, né? Era através dos apitos da fábrica de tecidos. Bom, mudando um pouco de assunto, a morte é um tema muito caro para os sambistas, né? Tem muito samba que fala de morte. E isso tem muito a ver com o fato de que o samba, como diz o pesquisador Luiz Antônio Simas, né, ele é uma manifestação cultural que não se prende só à música, né? Ele tem vários aspectos. Tem a dança, né? Tem o seu aspecto religioso. Então, falar dessa coisa tão misteriosa que é a morte, né, num samba, é ressaltar esse lado ritualístico que ele tem. E um outro pesquisador, Roberto Moura, ele vai dizer que o sambista, quando ele está cantando no contexto da roda, ele tem uma rápida ilusão da eternidade. E é bastante interessante, né? O jeito que os sambistas muitas vezes cantam a morte é como se eles se enfrentassem ela de igual para igual, né? E falando da posteridade, né? É uma forma de se mostrar destemido, né? E o Noel, ele seguindo essa tradição que já existia na época, ele fez o samba Fita Amarela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu quero ver a mulata sapatear no meu caixão. Ah, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa de espinho, só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Ai, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim
Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Não tem herdeiros, não possuo um só vintém. Eu vivi devendo a todos e não vou pagar a ninguém. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Estou contente, conformado por saber que as morenas tão formosas um dia a terra há de comer. Esse samba fita amarela é muita conversa que dá pra tirar dele, né? Em primeiro lugar, ele me parece muito, né, um samba puxado pro partido alto, né? O partido alto é um tipo de samba, ele tem muitas significações, né, se dizer que é o partido alto, mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: essa forma do partido alto, ela foi por muito tempo trabalhada aí, né, pelas pessoas que tocavam, e ela tem então mais tradicionalmente um coro e um momento para improviso, né? Seja do instrumento, seja de canto. E é o que acontece na fita amarela, né? Até na gravação, o refrão, né? Quando eu morrer, eu não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela, né? Ele é cantado em coro, e aí esses pequenos versos, né? Eles, na verdade, eu entendo que sejam um improviso mesmo, né? E isso aí pode se estender por muito tempo, né? Fazendo essa roda e cada um cantando na sua vez, né? E é muito interessante ver como isso funciona, né? Um documentário altamente indicado, Partido Alto, do Leon Hirschman. Mas outra coisa interessante de se dizer também, né? E foi uma interpretação que eu vi de um músico chamado Turi Colura. Ele diz que em fita amarela, o Noel Rosa ele faz várias contraposições, né? E que em última instância significa contraposição entre a vida e a morte, né? Mas que elas vão ganhando uma abrangência maior para falar de outras coisas, para além da vida e da morte, né? Então, segundo essa interpretação, né, o choro e a vela, né, são dois elementos que simbolizam o sofrimento, e a fita amarela bordada com o nome dela, né, remete à tradição, né, do candomblé iorubá, né, o amarelo, no caso o dourado, né, ele é a cor que simboliza a orixá Oxum, que é a orixá da vitalidade, da fertilidade, né. Então, existe aí, né, é possível observar que há uma contraposição entre o choro e a vela, a tristeza e a vitalidade dessa orixá, né. E, enfim, isso também toma uma outra proporção quando é relacionado a questão da coroa de espinhos, né, da flores da coroa de espinhos, que são símbolos cristãos, né, católicos. E aí é contraposto ao choro de flauta, violão e cavaquinho, né? Que são esses elementos da cultura das populações que viviam nos morros, né? E que faziam samba de ascendência africana. Então, os elementos que ele reúne, na verdade, não se esgota ali, né? Eles querem dizer muito mais, eles têm uma significação muito mais abrangente, o que torna esse samba muito interessante. Mas enfim. Essa questão dos bairros lá no Rio de Janeiro, né, é uma questão muito importante de se analisar, né, dos bairros onde se faz o samba, né. Tem uma ligação muito grande do sambista com a terra, com a sua terra.
E o Noel chegou a trabalhar isso, né? O Noel que, aliás, né, a partir do ano de 1935, ele começa a ter algumas complicações na vida dele. Então, em primeiro lugar, né, ele, numa situação em que ele é acusado do crime de rapto, porque ele saiu com uma menina menor de idade, ele é obrigado a se casar com ela, né? Naquela época, o crime de rapto você poderia não pagar a pena se você casasse. Era uma causa de extinção da punibilidade do crime de rapto, né? Se você casasse com a vítima. Então, ele acabou entrando nessa situação. A menina mentiu para a mãe, segundo os biógrafos, né? João Máximo e Carlos Didier contam. A menina contou uma história para a mãe que ia dormir numa amiga e acabou saindo com o Noel e passou a noite com ele. A mãe descobriu e virou caso de polícia, né? Então, ele começa a ter essa pressão para casar. Em segundo lugar, o pai do Noel se suicida, né? Numa circunstância muito, muito grave, né? Muito trágica. E para terminar, Noel descobre que está com tuberculose, né? Que era uma doença na época, não tinha um tratamento que fosse muito efetivo, né? E as pessoas morriam bastante de tuberculose, que não é uma doença muito contagiosa, mas que é muito grave, né? Então, ele começa a sofrer aí os primeiros efeitos dessa tuberculose. Mas apesar disso, ainda continua compondo, né? E para retomar essa questão dos bairros, né? Eu trouxe duas composições dele em que ele aborda especificamente esse assunto, né? Então, na primeira delas, ele foi participar de um outro teatro de revista e uma atriz não tinha o número dela pronto para apresentar, né? E o teatro esse teatro em específico, ele era sobre os bairros do Rio de Janeiro. E ele precisava de compor uma canção sobre o Estácio, era o que ela ia apresentar, né? Sobre o Estácio de Sá, o bairro do Estácio. Então, ela encomendou a canção com ele e no outro dia, já no dia seguinte, ele entregou. Nasci no Estácio e fui educada na roda de bamba. Eu fui diplomada na escola de samba. Sou independente conforme se vê. Nasci no Estácio, se o samba é a roda, eu sou a caçamba. E não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Sou diretora da escola do Estácio de Sá. E felicidade maior nesse mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema. Você tem vontade que eu abandone o Largo do Estácio pra ser a rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana. Nasci no Estácio, não posso negar minha massa de sangue. Você pode crer que palmeira do mangue não vive na areia de Copacabana. Sou diretora da escola do Estácio de Sá. E felicidade maior nesse mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema.
o Estácio, né, que ela fala nessa canção, é um bairro do Rio de Janeiro, né, que ele foi formado no começo do século XX, em uma ocasião em que houve várias reformas no centro do Rio durante a gestão do prefeito Pereira Passos, né? Houve várias reformas lá no Rio, que era a capital federal, e várias pessoas que moravam no centro acabaram expulsas, né? Porque houve alargamento de avenidas, esse tipo de coisa, né? E as pessoas, muita gente que morava no centro foi expulsa e teve que buscar outro lugar para morar, muitas vezes os morros, né? E eram majoritariamente as pessoas que eram descendentes de ex-escravizados ou elas mesmas ex-escravizadas, né? Então, e o Estácio virou esse reduto, né? Com uma cultura de matriz africana muito forte, né? E lá se desenvolveu um tipo de samba diferente, né? Específico, que tinha sua especificidade, né? Eram sambas que tratavam de problemas sociais, né? Eram sambas que não eram bem quistos pelas autoridades policiais, por exemplo, né? Era o malandro, né? Eram os vagabundos, né? Então, era um pouco essa ideia. E o Bamba, né? Que ela fala que ela foi educada, né? Na roda de Bamba. O Bamba era esse cara que ele era respeitado, né, no contexto do Estácio. Alguns dos Bambas mais famosos lá, né, são, por exemplo, Ismael Silva, Newton Bastos, que fundaram aquela que é considerada a primeira agremiação de escola de samba, né, que é a Deixa Falar, lá do Estácio de Sá. E é interessante, essa palavra Bamba, ela vem de uma língua falada em Angola, que foi trazido, né, pelos povos bantos que vieram para o Brasil e foram escravizados. E essa língua se chama Kibundo. E o Bamba, né, se escreve Mbamba, nesse idioma, ele quer dizer a pessoa proeminente, uma pessoa virtuosa. Então, por isso que eram chamados Bambas, né, os caras que faziam o samba, né? E quem era muito, muito proeminente virou o Bam Bam Bam. É daí que vem essa expressão. Mas por força de uma polêmica, o Noel foi convidado aí, né? Acabou tendo que proteger a sua Vila Isabel também numa canção, né? Existia um sambista chamado Wilson Batista, mais novo, que já vinha tendo alguma rixa, inclusive musical, com o Noel, já fazia uns 2 anos, né? E primeiramente tudo tinha sido motivado por conflito por conta de mulher, né? Os caras eram afim da mesma moça e tal, e aí um fez um samba, o outro cutucou e ficava essa resposta, né? Como se fosse uma diss, né? Só que do samba. E aí o fato é que o Noel ele compôs o Feitiço da Vila, né? Que é um samba dizendo, exaltando a Vila Isabel, né? Falando bem de lá, né? E do samba de lá, e da composição de lá, né? Da qualidade. E aí o Wilson Batista respondeu com conversa fiada, né? Falando, peraí, não é isso aí não. A Vila não é isso tudo não achei feitiço nenhum. Inclusive lá não é um lugar muito seguro também, né? E aí o Noel respondeu. Você que não sabe o que diz, meu Deus do céu, que palpite infeliz.
Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na vila é um brinquedo, ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu, que não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Ai, quem é você? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra que escutar a quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Ai, quem é você? Quem é você que não sabe o que diz? Ai, quem é você? Quem é você que não sabe o que diz? Bom, nessa polêmica, nessa disputa, né, o Noel acabou levando o melhor com essa composição tão boa e que, além de tudo, celebra os outros bairros, né? Então, ele foi bastante feliz nessa composição, né? O Wilson Batista, anos depois, também viria a se tornar um grande sambista, né? Importante sambista. Mas o que acontece é que, a partir de 1936, quando Noel finalmente casa com a Lindaura, né, que foi a moça com quem ele teve que casar por força do caso de polícia que virou, ele vai piorando muito a sua condição, né? E ele não se cuidava, né? Bebia muito, fumava muito, se alimentava muito mal, né? A paralisia do maxilar dele tornava o ato de comer muito incômodo. Então, ele foi gradualmente piorando, né? Então, oscilava, tinha hora que tinha febre, tinha hora que não, mas aí cada vez mais as crises vinham com maior intensidade. E ele também teve um romance, né, nessa época, com uma dançarina de cabaré chamada Juraci, e cujo apelido era Ceci. E ele ficou muito apaixonado nela, né? Só que o Noel ele era muito descuidado com as pessoas de quem ele gostava, né, e que gostavam dele também. Então, às vezes, sumia, não aparecia, não dava notícia, né? Isso com todas essas mulheres que eu já citei hoje, né? E o fato é o seguinte, a Ceci, ela conheceu um outro cara e o cara era muito legal, incluía ela em tudo que ele ia fazer, né? E ela resolveu ficar com ele. E o Noel ficou muito triste. Ficou muito triste, né? Com essa situação, com essa circunstância. E no aniversário dele, em 1936, ele foi vê-la, foi ver a Ceci. E foi quando ele percebeu mesmo que estava tudo acabado, né? Que não ia acontecer mais, que eles não poderiam se ver mais, né?
E aí então ele compõe, né, uma canção chamada Último Desejo, em que ele se despede dela, né? Só que ele tá numa situação de doença avançada já, e isso dá a impressão que ele tá se despedindo não só dela também, mas ele tá se despedindo da vida também. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga te pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Esse samba, Último Desejo, que também é uma despedida do Noel, né? Como eu estava falando anteriormente, ele é muito bacana, né? Segundo os biógrafos, né, já citados, né, João Máximo e Carlos Didier, nessa época o 36, né, o Noel Rosa andava muito com o seu Angenor de Oliveira, na época Agenor de Oliveira, né, que é o Cartola, né. Então andava muito junto com o Cartola, e eu acho que esse samba tem muito de Cartola. É um samba canção, né? O samba canção é esse samba mais melancólico, né? Que não tem um andamento tão rápido e que trata geralmente de temas românticos, né? O Cartola tem vários sambas desses, né? Para citar o mais famoso, né? Preciso me encontrar. As rosas não choram. Enfim. Mas Noel veio a falecer então alguns meses depois, no dia
dia 4 de maio de 1937, e faleceu em decorrência, né, de complicações da tuberculose, mas deixou um grande legado que foi seguido por muitos outros sambistas que vieram após ele. E hoje, né, dia 24 de dezembro de 2021, a gente está aqui compartilhando esse momento, essas canções, né, e podendo ter um pouco do ponto de vista do Noel Rosa e perceber sua tradição, né, o seu legado, o que evidencia mesmo aquilo que João Nogueira e Paulo César Pinheiro já disseram em uma canção, né, que a música na vida é a luz mais forte e ilumina a gente para além da morte, né? Então, esse foi meu projeto, minha proposta que eu tinha para mostrar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.